Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham na reflexão dominical sobre o Evangelho deste domingo. Estamos no terceiro domingo do Advento, preparação para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a Igreja nos reserva um trecho do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 6 a 8 e 19 a 28. Vamos ouvir com atenção esse texto. Veio um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos pudessem crer, por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram: quem és então? Tu és Elias? Respondeu: não sou. Tu és o profeta? Não. Respondeu ele. Perguntaram-lhe: quem és afinal? Precisamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele declarou: eu sou a voz de quem grita no deserto: endireitai o caminho para o Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Eles tinham sido enviados da parte dos fariseus e perguntaram a João: por que então batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água, mas entre vós está alguém que vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, e do qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Queridos irmãos e irmãs, aqui nós temos um texto que nos ajuda imensamente. Primeiro, João Batista, no Evangelho de São João que ouvimos hoje, nesses primeiros versículos, é apresentado. O evangelista diz assim: veio um homem enviado por Deus, seu nome era João. Veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos pudessem crer, por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este é o texto do Evangelho. O desenvolvimento que nós vamos meditar são as consequências desse trecho, desses versículos, de 6 a 8. As pessoas ouviram falar de João, viram os sinais que ele realizava e começaram a ficar confusas. Será o Messias que chegou? Um profeta? Um novo profeta? Será que é Elias que voltou à vida? O profeta Elias, famoso do Antigo Testamento? Ficaram confusos e foram até João para perguntar. E o texto nos diz: este é o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? João começa dizendo: eu não sou o Cristo, não sou o Messias. Aqui o texto nos diz, quando eles perguntam: quem és tu? E ele confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Cristo. Então começaram a fazer os questionamentos. Se você não é o Cristo, não é o Messias, quem és então? Elias? Um profeta? E ele disse sempre: não. Quem és então? E aí João retoma o profeta Isaías e diz: eu sou a voz de quem grita no deserto: endireitai o caminho para o Senhor. O que significa dizer isso? Retomando o profeta Isaías: eu sou a voz de quem grita no deserto. Quem é que está no deserto?
O deserto é vazio, não tem vida. Os que estão no deserto, nós poderíamos entender um pouco assim, fazendo uma reflexão, são aqueles que foram expulsos da vida da cidade. Leprosos, aleijados, cegos, que viviam à margem das cidades. Mas aqui tem uma outra figura que nós podemos utilizar. Como no deserto não tem ninguém, voz do que clama no deserto. Significa o quê? Clama, mas ninguém está escutando. Talvez essa imagem se adeque melhor a nós. Alguns poderiam dizer, mas nós temos tanta gente, estamos falando para tanta gente, mas será que estão escutando? Tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não escutam. Tem boca, mas não falam. Ou seja, são pessoas que não vivem. A sociedade talvez esteja engolindo todas as pessoas e as pessoas não escutam mais o anúncio da palavra de Deus. E vejam, não é que as pessoas não escutam, escutam, mas como dizemos, entra por este lado e sai por este lado. Porque não assimilam a palavra de Deus. É uma palavra bonita, doce, gostosa de ser ouvida, mas não penetra o ser da pessoa, não transforma a pessoa, não faz da pessoa discípulo de Cristo. Não porque a palavra não tem eficácia, tem, mas a pessoa se recusa. É como no outro trecho do Evangelho, aquela semente que caiu num terreno pedregoso. Quando começou a se formar, morreu porque não tinha terra, não tinha raiz. Ou ainda aquela semente que caiu à beira do caminho e que antes de começar a germinar foi levada pelos pássaros. Bem, estamos no tempo do Advento, o tempo de preparação para o Natal do Senhor. E esse trecho do Evangelho nos faz essa meditação, nos faz pensar um pouco e realizar esta meditação. A outra imagem de que a voz que clama no deserto é ouvida apenas por aqueles que estão no deserto, ou seja, estão fora da vida social, fora das cidades, eles foram jogados para fora. É uma imagem que nos questiona muito hoje. Será que nós estamos anunciando a palavra de Deus como João Batista? Como a voz que clama no deserto? Para quem é que nós estamos anunciando a palavra de Deus? Essa palavra que estamos anunciando chega no coração de quem? Precisamos nos perguntar isso. As duas imagens são fundamentais para todos nós. Como disse, talvez a imagem que mais nos questione é esta da voz que clama e ninguém escuta. Ninguém. Nem aqueles que estão no deserto. Que este tempo do Advento, queridos irmãos e irmãs, nós saibamos anunciar a vinda de Cristo na história, no primeiro momento, que nós celebremos com alegria e com convicção e preparemos-nos para a segunda vinda de Cristo. Celebrar a primeira vinda de Cristo significa confiar, ter convicção de que Ele virá uma segunda vez, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim.